iluminou, Ele inspirou os escritores. Agora nós te pedimos, ilumina a nossa mente para que possamos ter um entendimento. E mais do que entendimento, Pai, nós te pedimos que o Senhor efetive em nós a Tua palavra. Nós queremos que ela seja, ó Pai, algo que transforme a nossa vida, que gere atitudes, gere mudança, gere transformação. Por isso eu te peço, incomoda, por favor. Se estamos acomodados, incomoda e tira-nos da comodidade, pois sabemos que o Senhor tem para nós um projeto, tem um plano para a Tua igreja, e esse plano nós queremos estar dentro dele, queremos participar. Usa Teu filho, usa, Pai, o pastor Fernando Lira, toma-o nas Tuas mãos e age no coração de cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus, amém. Boa noite, queridos e queridas. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É a saudação que Pedro trazia nas suas cartas. Uma alegria estar aqui nessa cidade bonita. É a segunda vez que eu estou aqui e eu descobri que nós temos uma praia tão bonita quanto Ubatuba, muito perto de nós, e às vezes a gente vai lá longe para pegar uma praia bonita, né? Sendo que o Guarujá é uma praia diferenciada aqui, pelo menos de Santos, Itanhaém, Mongaguá, uma praia muito mais bonita. Alegria poder rever o pastor Davi. Nós nos conhecemos no Ministério Sara, em Curitiba, e de lá para cá desenvolvemos uma amizade, um companheirismo. Ele já esteve lá em Sorocaba de passagem, comendo um churrasco comigo, e hoje eu vim pagar a visita aqui, comemos um churrasco aqui, né? Então é uma alegria conhecer mais um pouquinho da nossa denominação, IPI do Brasil, aqui nessa cidade. Sou pastor da primeira IPI de Sorocaba, pastorei 2 igrejas até hoje, que foi a primeira de Sorocaba. Fui seminarista e pastor lá, depois fui para Passo Fundo, virei meio gaúcho, fiquei 10 anos lá quase, e voltei para a mesma igreja, primeira IPI de Sorocaba. Muito bem, queria falar nessa noite sobre um tema dentro da proposta aqui da igreja, Vida em Vida, e o tema é esse, a luz da orientação espiritual. Eu me lembro que eu fui uma vez dar um treinamento na cidade de Ourinhos, no final da Castelo Branco, e eu estava falando sobre a importância do discipulado, uma igreja que também estava interessada em implantar esse processo de discipulado, e falando da importância do discipulado, o que é discipulado, o que não é discipulado. O discipulado não é estudo bíblico, o discipulado é você caminhar ao lado de uma pessoa, fazer o que Jesus fez, trouxe 12 para perto de si, caminhou com eles, e uma distinta senhora, irmã da igreja, levantou a mão. Isso era um sábado à tarde, um sábado à noite, não lembro agora, e ela falou: pastor, eu faço isso que o senhor está falando aí. Tem uma menina, amanhã o senhor vai conhecer na escola dominical, uma pré-adolescente, humilde, de família humilde, que eu acompanho ela toda semana. Ela vai na minha casa, eu sirvo um café para ela, nós abrimos a Bíblia, nós conversamos, eu oro com ela, eu estou orientando essa menina. E orientação espiritual é isso: você encontra alguém que precisa de orientação e você se dispõe para ajudar a trilhar o caminho da maturidade e do conhecimento de Jesus. Muito bem, Provérbios 6, do 20 ao 23, diz assim: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isto te guiará, quando te deitares, te guardará.
quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. O que é orientação espiritual ou direção espiritual? Na espiritualidade, o nome usado é direção espiritual. Quem é o seu diretor espiritual, diretora espiritual? O que é isso? O que significa isso? A direção espiritual é, acima de tudo, um auxílio no discernimento desse caminho da santidade e da maturidade espiritual. A orientação espiritual é a prática que vai fazer que você cresça, que ajude você a crescer no conhecimento de Deus, no caminho da espiritualidade. Geralmente ela se apresenta como uma orientação para que se possa crescer na oração, na reflexão da palavra, na aproximação de Jesus, da sua vida com Cristo, no seu crescimento espiritual. E é importante nós dizermos que nós nunca poderemos ou podemos caminhar sozinho. Nunca. Ninguém se resolve sozinho. Ninguém tem todas as respostas, como se fosse alguém autossuficiente. Então é preciso enxergar a vida, enxergar os conflitos, e também as muitas oportunidades que se colocam diante de nós, com a ajuda de alguém que nos oriente espiritualmente, de alguém que nos leve ao crescimento e à vivência das virtudes do Espírito Santo, dos frutos do Espírito. Então o orientador espiritual é aquele que ajuda a pessoa na descoberta da vontade de Deus para a sua vida. Santo Agostinho disse: eu quero conhecer-me para humilhar-me e conhecer-te para amar-te. Na orientação espiritual é possível perceber o caminho desses dois caminhos, o de quem nós somos e o de quem Deus é. No nosso material de discipulado, os primeiros estudos é quem sou eu. Aliás, é o primeiro, quem sou eu? O segundo, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Eu não sou o que eu penso que sou, nem o que as pessoas dizem que eu sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou, o que a palavra de Deus diz. E nós temos vários exemplos na palavra de Deus de orientação espiritual. Lá no começo da história do povo de Deus, nós temos Jetro orientando o seu genro Moisés. Nós temos o sacerdote Eli orientando Samuel quanto àquela voz que ele ouvia à noite. Nós temos Elias conduzindo Eliseu. Nós temos o profeta Natã conduzindo o rei Davi. Nós temos Davi conduzindo o seu filho Salomão. Nós temos Jesus se relacionando e orientando os seus 12 apóstolos. E aí nós temos Paulo guiando, direcionando a vida de Timóteo, de Tito. Então nessa noite eu queria perguntar para você: quem caminha com você? Quem caminha com você? A quem você recorre para te ajudar a discernir os acontecimentos da sua vida? Quem que te aconselha? Quem que te orienta? É uma pergunta que você precisa responder para você mesmo. Então, queridos, quando o texto diz: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, nós aprendemos aqui que todos nós temos necessidade de uma orientação espiritual. Todo filho precisa de orientação para a vida. Por isso o pai com amor diz: guarda o que eu estou mandando, guarda a instrução da sua mãe. Os pais dizem isso aos filhos: nós te amamos, é para o teu bem, nós queremos o melhor para você.
E queridos, não são apenas os filhos que precisam de orientação, nós precisamos também. Não sei se você assistiu o filme Alice no País das Maravilhas, mas quando ela entra lá no País das Maravilhas, o coelho pergunta para Alice: para onde você quer ir ou gostaria de ir? Ela disse: eu não sei. E o coelho responde para ela: olha, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E assim como Alice, muitas pessoas não têm absolutamente uma direção para seguir. E outras têm uma direção, mas não sabem exatamente o caminho que devem tomar para chegar lá. Há uma grande necessidade de serem orientadas. Eu falava esses dias na igreja, no mês de dezembro, que há trevas no coração humano. O salmista diz: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Paulo diz: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Nós vivíamos de acordo com o príncipe da potestade do ar, dos filhos da desobediência. As pessoas estão perdidas, desorientadas, e elas vão vivendo reativamente e não propositivamente. Muitas pessoas estão agindo de forma que são guiadas pela mera reação dos acontecimentos na sua vida. Não sabem viver de forma a construir o seu futuro, mas constroem o seu futuro de acordo com as circunstâncias de sua vida. Elas estão sendo levadas e conduzidas, mas não estão conduzindo a sua própria vida. É mais ou menos aquela filosofia, né? Vida leva eu, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Há uma grande necessidade de nós sermos orientados por alguém. Eu me lembro que na minha adolescência, eu queria trabalhar, queria ter dinheiro para comprar as minhas coisas. E o meu cunhado tinha uma pequena empresa, e eu, com 15 anos, tive a minha primeira registro em carteira. E esse meu cunhado, como um orientador, como alguém um pouco mais velho que eu, ele me guiou. Trabalhei com ele 5 anos. Da empresa dele eu consegui entrar na faculdade, e depois arrumei empregos melhores. E depois uma outra oportunidade, quando fui fazer seminário, ele também tinha uma outra empresa, voltei a trabalhar com ele, e ele me orientava, não somente me dava emprego. Ele foi uma pessoa importante na minha vida. Me lembro também de uma oportunidade bem posterior, estava lá no Rio Grande do Sul, na rua do meu apartamento havia uma faculdade, e eu sempre gostei de psicologia, e eu disse: eu vou fazer psicologia. Vou fazer psicologia. Gostava e gosto ainda do aconselhamento pastoral. E faculdade de psicologia são 5 anos. É um curso relativamente caro. Exige bastante leitura, exige terapia, inclusive. Então, eu conversei com o meu mentor, que é o mesmo ainda hoje, e ele disse: você quer fazer psicologia para abrir um consultório ou para te ajudar no ministério pastoral, no aconselhamento? Eu disse: para me ajudar, eu não quero deixar de ser pastor para ser psicólogo. Ele disse: então, leia bons livros na área de aconselhamento, mas não gaste 5 anos da sua vida de dinheiro, de energia para fazer psicologia. Ele resolveu o meu problema com uma pergunta. Uma pergunta. De volta a Sorocaba, um irmão me procura dizendo: pastor, eu sou advogado, um jovem ainda. Eu sou advogado, trabalho com meu pai, mas eu estou numa luta porque eu não tenho uma boa convivência com meu pai. O pai não era da igreja. E de longe o nosso histórico não é legal, o nosso relacionamento.
E o que eu gosto de fazer mesmo é mexer com madeira. Falei, puxa, bah, né? Tinha voltado de Passo Fundo, falei, disse, bah, verdade? Ele falou, inclusive no meu apartamento eu construo alguns móveis planejados. Como assim no teu apartamento? No 10º andar, né? Eu tenho um quarto, eu fecho a janela, fecho a porta e eu corto madeira e eu faço alguns móveis. Estou fazendo, estou pegando algumas encomendas. Falei, nossa, que antagonismo. O cara é advogado, tem OAB, está trabalhando no escritório de advocacia, mas ele quer ser marceneiro. E já dentro do nosso material de discipulado, nós aprendemos lá que Deus nos fez de uma forma, e Deus nos deu dons e talentos, e nós somos felizes e nos saímos bem quando nós fazemos aquilo para o qual nós somos projetados por Deus. E eu disse, olha, se você tem habilidade com madeira, se você gosta disso, então vai, porque você será bem sucedido, porque Deus te fez assim. Acho que faltava um encorajamento para ele, né? E ele desistiu da advocacia. Hoje tem uma grande marcenaria lá em Sorocaba. Todos nós, queridos, no meio do furacão, das tribulações da vida, nós não temos condições de discernir racionalmente e nem razoavelmente. Nós estamos envolvidos dentro de uma situação, envolvidos emocionalmente, enxergamos parte da situação do nosso ponto de vista. Então nós precisamos de alguém com olhar de fora, com um olhar isento para nos orientar. E quem pode ser o nosso orientador espiritual, o nosso conselheiro? Quem pode nos ajudar, nos guiar com sábios conselhos? Com conselhos baseados na cosmovisão cristã, na Bíblia, na palavra de Deus. Pode ser um amigo confiável, que seja cristão, uma amiga cristã, sábia. Pode ser o líder da igreja, o pastor, pode ser um presbítero, pode ser um diácono, uma diaconisa, um crente espiritual. Então não procure um crente carnal, porque ele não tem nada para oferecer de orientação espiritual. Ele vai te oferecer orientação carnal, mas um crente espiritual pode ser um orientador, e pode ser também aquela pessoa, e talvez deva ser aquela pessoa que nos discipula. Recentemente uma jovem da igreja disse, pastor, ela mandou uma mensagem para mim, estava muito aflita, eu briguei com a minha irmã. Eu conheço bem as duas, que inclusive uma delas, a irmã dela foi secretária da igreja por muitos anos. Discipulei essa família, batizei essa família. O pai dela faleceu recentemente, e ela estava muito aflita porque brigou com a irmã. E ela disse, pastor, mas eu xinguei, eu falei tudo que estava aqui, e ela estava arrependida, e ela pediu oração. E aí, passados uns dias, ela manda outra mensagem. Falei, pastor, eu falei com a Marta. Marta é sua discipuladora. E eu liguei para minha irmã, e eu acertei a minha situação com ela. Então a discipuladora dela, uma pessoa madura na fé, conversa com ela, orienta, e ela resolveu a situação. Então, existe uma necessidade de orientação espiritual em todas as idades. Não há ninguém que possa dizer, eu já sei tudo, eu não preciso de nada. Todos nós precisamos. Em segundo lugar, queridos, os benefícios da orientação espiritual. A Bíblia diz, quando caminhares, isso te guiará, quando te deitares, te guardará, quando acordares, falará contigo, porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Quando caminhares, isso te guiará. O que é isso? Senão direção. Quando te deixares, quando
te deitares, te guardará. O que é isso? Proteção. Ou seja, os benefícios da orientação espiritual é direção e proteção. Direção e proteção tem a ver com o nosso futuro, para onde nós vamos, e a proteção, como vamos chegar lá, se vamos chegar lá ou não. Tem a ver com a nossa retaguarda, para fazermos as coisas de maneira certa, de maneira que as consequências não sejam desastrosas, de maneira que não sejamos pegos de surpresas. E a questão, queridos, não é somente o que fazer, mas como fazer. E às vezes nós estamos fazendo a coisa certa, nós estamos indo na direção certa, mas de modo errado. E isso vai dificultar a nossa chegada, vai dificultar nós alcançarmos os nossos objetivos, e muitas vezes nos cobrará um alto preço. Por isso o benefício da orientação espiritual é duplo. Ele é ofensivo, porque nos ajuda a avançar, mas também ele é defensivo. Eu sou santista, e na época o Santos tinha um treinador chamado Jorge Sampaoli, e era maravilhoso, né? Todos gostavam de assistir o Santos de Sampaoli, até os corintianos, todos são paulinos, palmeirenses, porque era um time leve, um time que atacava em bloco. E o Santos sempre teve revelações, jogadores jovens, mas o Santos tinha uma defesa que tomava muito gol, muitos gols. Eu me lembro que a primeira vez que eu conheci a Vila Belmiro, o Santos, acho que era 2010, ali, o Neymar estava jogando, aquele timaço, se não me engano o Robinho tinha voltado para o Santos. Eu fui assistir um Santos e Palmeiras, 15 minutos na Vila Belmiro, 2-0 para o Santos. Eu falei, vai ser mais uma daquelas goleadas. Naquele ano o Santos tinha dado 10-0 num time, 8-0, acho, num time do interior de São Paulo, mas estava aquele foguete, e aquele jogo entrou para a história, né, por causa do jogador armeiro lá que fez uma dancinha. Foi 4-3 para o Palmeiras, e choveu ainda naquele dia. Mas que barbaridade. Mas por que eu estou falando isso? Porque o Santos, ele fazia muitos gols, mas ele tinha uma retaguarda, né, muito fraca, levava muitos gols. E a orientação espiritual é para isso, para nos fazer avançar, mas avançar com sabedoria. A orientação espiritual nos ajuda a crescer espiritualmente, a aumentar o nosso discernimento espiritual, a sermos mais maduros, mais equilibrados, nos ajuda a enxergar melhor a Deus, a vida, a conviver melhor com a família, com os amigos. Eu costumo dizer que o maior problema não são as pessoas, o maior problema somos nós mesmos. Só que o eu, o ego, o orgulho, não nos deixa enxergar isso, se não tiver alguém de fora para mostrar o quanto nós somos falhos. Ajuda com menos medo, com mais coragem. A luz da orientação espiritual de alguém maduro na fé nos ajuda a sermos mais assertivos em nossas decisões. Por isso o texto diz que o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. Quantas vezes na minha vida eu fiquei em dúvida, e eu não me considero uma pessoa sem conhecimento ou imatura, não. Então eu ligava para alguém de confiança, mais maduro, com mais conhecimento, e ali depois de uma conversa de 30, 40 minutos, às vezes 1 hora no telefone, pessoas às vezes distantes, a situação ficava muito clara para mim, eu ficava aliviado, e eu decidia com mais assertividade. Às vezes a minha dúvida era em relação à teologia, então eu procurava antigos professores, mestres, conversava com um, conversava com outro, então havia mais clareza no pensamento teológico. Bons autores, livros,
John Stott, Timothy Keller, grandes John Piper, grandes autores. Os livros são nossos orientadores, os nossos mentores, ajudam bastante. E o texto ainda diz: as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Queridos, a orientação espiritual tem um papel importante na nossa vida, é nos dizer a verdade mesmo que nós não gostemos. Por isso nós não podemos escolher bajuladores para serem os nossos orientadores espirituais. Sabe por quê? Porque amigos não falam o que nós queremos ouvir. Amigos falam o que nós precisamos ouvir. As repreensões da disciplina. Quem gosta de ser repreendido? Quem gosta de ser disciplinado? Mas este é o caminho da vida, da verdadeira vida real, espiritual e não carnal, ilusória. Nós estamos vivendo na sociedade dos advogados. Não sei se tem alguém aqui. Se esbarrou no pé de alguém, você está sendo processado. Nós estamos vivendo na época da autonomia. Cada ser humano é autônomo. Ele se governa, ele se dirige. As pessoas não se submetem mais. As pessoas são cheias de direitos. Estava lendo uma matéria no celular ontem, que o Neymar está processando uma cantora, uma coisa besteirinha que ela falou na rede social, está processando, quer que ela se explique daquilo que ela falou. Queridos, quando buscamos um orientador, uma orientadora espiritual, quando buscamos conselho, nós buscamos em quem confiamos. Nós buscamos e devemos buscar em pessoas que têm conexão com Deus. Nós buscamos em pessoas que nós sabemos que querem o nosso bem. Portanto, se a pessoa que me orienta é uma pessoa com este perfil, ela está sim autorizada a me repreender. Provérbios 12, no versículo 1 diz: aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Olha só que bonito. Aquele que quer aprender, gosta que digam quando está errado. E ele completa: só o tolo não gosta de ser corrigido. E é verdade, os que mais progridem são aqueles que aceitam a repreensão. Já a falta de repreensão geralmente é o maior motivo da derrota da maioria das pessoas. Provérbios, agora o 13, no versículo 18, ele diz assim: quem rejeita a correção acabará pobre e na desgraça, mas quem aceita a repreensão é respeitado. Então, os benefícios da orientação espiritual: direção, proteção, iluminação, correção, que levam ao caminho da vida. São os benefícios da orientação espiritual. Então, novamente eu pergunto para você: você já considerou a possibilidade de você trilhar pelo caminho da orientação espiritual? Quem é o teu conselheiro? A quem você recorre? É interessante que a nossa igreja lá de Sorocaba é uma igreja que vai estar quase prestes a completar 120 anos. Esse ano 118, vocês 58. E quando eu vim com a proposta do discipulado, eles pensavam que discipulado é o beabá da fé, é o catecúmenos, é para o novo, para o neófito, aquele que está chegando na igreja. E discipulado é para a vida toda. Discipulado é a essência da igreja.
E eu discipulei uma irmã da igreja, antiga na igreja, uma professora universitária. E agora, recentemente, ela deu o testemunho da transformação da vida dela e das pessoas que ela está agora também discipulando. Me lembro que um dos presbíteros deu um testemunho de um discipulado de um japonês, de um irmão que faleceu pela Covid. Foi uma grande perda lá para nós, uma tristeza profunda, que ele era muito querido na igreja. E o presbítero falando, dando o testemunho do discipulado que ele fez com o nosso irmão Shuichi. E no término do culto, um irmão de 70 anos procurou esse presbítero que tem 50 anos e disse assim: você poderia me discipular? Porque discipulado não é só estudo bíblico, discipulado é um acompanhamento. E queridos, eu vou dizer uma coisa, especialmente para aqueles que têm décadas de igreja, é necessária humildade. O pastor Davi é um pouco mais velho que eu. Tudo bem que sou mais careca, mas os cabelos dele são mais brancos que o meu, né? Humildade, eu sou o mentor dele. Ele tem mais caminhada que eu no ministério pastoral. O versículo 21 diz assim, falando dos mandamentos, da instrução dos pais: ata-os perpetualmente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Eu digo que juntar a orientação em nosso coração para sempre é um ato de aceitação, portanto é um ato de submissão. Pendurar no pescoço para nunca esquecer é um ato de sujeição, é um ato de humildade. Então, a orientação espiritual é um ato de humildade, em primeiro lugar, porque é uma sujeição da alma em fazer a vontade de Deus. Nós nos sujeitamos a Deus, impelidos pelo seu amor, nós desejamos ardentemente fazer a sua vontade, viver de acordo com a sua vontade. E em segundo lugar, então nós procuramos com humildade, com o coração aberto, uma pessoa idônea, um irmão na fé, para abrir o nosso coração e se deixar guiar pelos seus conselhos. Pastor Davi é psicanalista, e eu uso uma expressão, Davi, que todo ser humano precisa tirar a tampa da panela, porque nós vivemos numa correria, num pragmatismo, num ativismo, numa pressão para manter o nosso padrão de vida. Vai levar o filho lá no colégio tal, vai levar, corre para lá, corre para cá, sai cedo, chega tarde. É uma pressão, nós somos como todo ser humano, uma panela de pressão, precisa tirar a tampa para aliviar a pressão. E como nós tiramos a tampa? De várias maneiras. Uma delas é falando, expressando tudo aquilo que nós temos aqui. Mas você não para embaixo de uma árvore ou num poste e fica falando para o poste. Você precisa de seres humanos como você. Então este é um processo que exige de nós transparência, exige de nós sinceridade, para que possa haver ganho e frutos. Então aquela pessoa colocada por Deus como nosso orientador ou orientadora espiritual precisa nos conhecer bem, as nossas tentações, os nossos pontos fracos, os propósitos, as inclinações do nosso coração, as nossas dificuldades, os nossos estímulos, os nossos triunfos, as nossas derrotas, esperanças, ilusões. Tudo deve ser colocado com humildade, com transparência. E queridos, é errado e eu diria até mesmo inútil
para o nosso crescimento espiritual, revelar às pessoas ou ao nosso orientador apenas as coisas que não são tão assim ruins ou feias dentro de nós. Sem sinceridade, sem abertura, é melhor então abandonar esse caminho da orientação espiritual, porque será um desperdício de tempo. Por isso Tiago 5:16 diz: confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados para serdes gozados. Ele diz curados, ele usa a expressão curados. Nem todos entendem a necessidade de buscar orientação espiritual. Nem todos são humildes o suficiente para receber conselho ou para receber orientação. As pessoas dizem: não, mas eu já tenho a Bíblia me orienta. Não, eu já tenho o Espírito Santo me guia. Queridos, mas Deus nos fez seres sociais, dependentes uns dos outros. A Bíblia não é de carne e osso, o Espírito Santo não é de carne e osso. O Espírito Santo não aparece na nossa frente, nós não o tocamos. Pessoas precisam de pessoas. E se você for um cristão regenerado, convertido, você não vai buscar orientação na moda, no modus operandi do mundo, na cultura, nos amigos ou colegas que não têm uma cosmovisão cristã. Ninguém pode te dar o que não tem. Se o teu colega, o teu amigo, a tua amiga não tem vida espiritual, como você encontrará vida espiritual através da orientação dele ou dela? Certa vez, conversando com uma irmã na fé, ela é de uma outra igreja lá, do presbitério, ela estava num processo de separação, aliás, já havia se divorciado. Eu perguntei: mas você não procurou ajuda antes do divórcio? Ela estava numa posição de liderança dentro do presbitério. Você não procurou o seu pastor, que é o processo natural, né? Uma das atribuições do pastor é o aconselhamento. Você não procurou um presbítero, uma presbítera da sua igreja, uma diaconisa? Você não procurou uma irmã que você considerava uma pessoa sábia, espiritual, madura para conversar? Ela disse: não. Se não houver humildade, ninguém recorre a ninguém. Se não houver humildade, não se aceita orientação de ninguém. Mas qual é o fim da pessoa orgulhosa e arrogante? Provérbios ainda nos ensina que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. Eu costumo dizer que talvez uma das pessoas, das classes de pessoas mais difíceis de aceitarem orientação são os pastores. São os pastores, porque eles estão numa posição de ensinar e de aconselhar. Então, teoricamente, ele não precisa de aconselhamento. E a nossa teologia reformada não reformou a eclesiologia da igreja. Nós ainda temos duas classes distintas na igreja reformada, dos clérigos e dos leigos. E os clérigos são clérigos, então eles não precisam dos leigos para a orientação. E é muito difícil orientar um pastor. Já tentei ajudar diversos pastores e não consegui, porque não houve feedback, falta humildade para a classe dos reverendos. Por outro lado, eu como pastor, eu não tenho vergonha de buscar socorro em outros pastores, em outros colegas, inclusive em presbíteros experientes, que têm vida de oração, vida com Deus. Já fiz muito isso. E faço sempre que preciso. Queridos, todos precisam de orientação espiritual. Todos nós, cristãos reformados, que professamos a fé em Deus Pai Todo-Poderoso, em seu Filho Jesus Cristo,
todos nós que cremos no Espírito Santo, cremos na igreja, cremos na ressurreição e na vida eterna, todos nós precisamos de orientação espiritual. Jesus instituiu a sua igreja para isso. Calvino acertadamente disse que Deus é o nosso Pai e a igreja é nossa mãe, no seio da qual nós somos nutridos, amamentados, alimentados. A igreja faz este papel. Então, pergunto mais uma vez: quem é hoje o teu orientador espiritual? Quem é hoje a tua orientadora espiritual? Existe uma luz de Deus, uma luz bendita nesse processo de orientação espiritual. E você pode usufruir dessa luz. E você pode usufruir dessa bênção que é ser conduzido, orientado, dirigido por uma pessoa de Deus. Então, quem é o teu conselheiro? Quem é a tua conselheira? A quem você recorre quando você está com dúvidas para tomar uma decisão? A quem você recorre quando o seu coração está aflito, angustiado? Ou quando você precisa tirar a tampa? A quem você recorre? Queridos, é uma bênção o caminho da orientação espiritual, porque existe uma luz, existe uma direção, existe uma orientação, existe uma amizade, existe uma parceria, existe oração. A pessoa que nos acompanha, eu sei que tem pessoas que oram por mim, e às vezes eu mando uma mensagenzinha: olha, eu estou com essa demanda aqui. A pessoa fala: ó, vai lá que eu estou aqui, ó. Põe a mãozinha lá, estou orando por você. Eu sei que está, porque existe identificação, existe uma caminhada junto, mesmo às vezes estando longe. E Deus não nos fez para caminharmos sozinhos. Deus nos colocou numa família. Somos assistidos quando nascemos e somos assistidos quando morremos. E Deus nos colocou numa família maior, para que dentro dessa família de Deus, chamada Corpo de Cristo, Igreja, nós encontremos pessoas espirituais, sábias, pessoas iluminadas pelo Espírito Santo para acompanhar a nossa caminhada de fé, para nos ajudar a completar a carreira, para nos levar a um crescimento espiritual, a uma maturidade cristã. Tempo de igreja não quer dizer maturidade. Há pessoas que têm décadas de igreja e são infantis na sua fé, são melindrosas, é o crente vidrinho, cristalzinho. Se alguém repreender, desmancha. Precisa crescer, e precisa de alguém que ajude nesse processo de maturidade espiritual, nesse processo em direção ao céu e à vida eterna. Que Deus nos ilumine, nos dê um coração humilde dentro dessa sociedade autônoma, autogovernada. A nossa sociedade diz assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu vou dizer para você uma coisa muito séria nessa noite. Se você é cristão, e se você entende que a igreja é a família de Deus, você jamais pode dizer essa frase: ninguém tem a ver com a minha vida, porque você faz parte de uma família que Deus colocou na sua vida para te ajudar. Para te ajudar. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dirija, em nome de Jesus.